Olá pessoal que me acompanha aqui pelo YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Este é um programa praticamente diário que eu faço junto com vocês o meu planejamento de trabalho para o dia de amanhã, no caso, domingo, dia 11 de outubro. Estou gravando esse vídeo ainda no final de sábado, está rolando um jogaço aqui entre Palmeiras e Bragantino. Neste momento, 4-2 para o Bragantino, resultado surpreendente, Palmeiras com torcida no seu estádio. E o Bragantino tendo esse resultado muito expressivo, tá? Vou fazer a recapitulação do dia de ontem, comentar um pouco sobre os jogos, as oportunidades, falar sobre a promoção da Betfair, que tem aposta grátis de R$10 para todo mundo, e também falar sobre o meu planejamento para os jogos de amanhã. Se você não me acompanha no Telegram, vou deixar o link aqui embaixo, o segundo link da descrição, para você acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Não é um canal de entradas, eu não passo tips, tá? Eu comento um pouco do meu dia a dia de trabalho, tem algumas dicas de trabalho do que eu estou vendo no jogo, mas obviamente não é um canal onde você vai encontrar dicas para você fazer aposta no mercado, tá? É simplesmente para acompanhar o meu dia a dia de trabalho, caso você queira, beleza? Chutão do Bragantino e quase um gol aqui, o jogo tá pegando fogo. Vamos lá, deixa eu fechá-lo aqui, senão eu vou ficar com essa atenção dividida. Bom, dos jogos que eu tinha separado para trabalhar ou para pelo menos observar, eu não consegui fazer os jogos às 10 horas da manhã, tá? Então a Bósnia venceu o Cazaquistão, era, na minha opinião, a favorita. A Ucrânia venceu a Finlândia, mas tomando gol, né? A Ucrânia tem esse problema defensivo, mas aqui já coloca um pezinho ali nos playoffs. A Escócia fez um jogo duro contra Israel. Eu tinha comentado aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o nosso Bom Dia Mercado de ontem aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Deixa eu tentar aqui. Bom Dia Mercado. Eu vou colocar o SofaScore no lugar e depois agora tentar encontrá-lo aqui, ó. Beleza. A gente tinha comentado sobre a Escócia como um time que podia se complicar. A Escócia ficou atrás do placar por duas situações. O Israel saiu na frente com o Zahavi, o atacante do PSV, muito bom. Empatou o jogo 1-1. A Escócia depois voltou a ficar atrás, 1 minuto depois praticamente, perdeu um pênalti, empatou o jogo e lá na bola parada aos 94 a Escócia virou o jogo. Foi um excelente jogo para trabalhar mercado de gols, foi um jogo muito aberto. Israel, como eu falei para vocês, é outra seleção, não é aquela seleção boba que parece ser. Israel é um time que joga sem a bola e quando ele sai para atacar, ele sai de maneira muito, extremamente organizada. Então, obviamente aqui a Escócia tem que levar o crédito por ter conseguido virar o jogo. Foi um time que, com o apoio da torcida, foi para cima. Mas essa quantidade de posse de bola, essa quantidade de estatística a favor da Escócia não me surpreende, porque Israel realmente joga com pouca posse de bola. E aconselho vocês, para quem gosta de ver um futebol organizado na saída de bola, a acompanhar o Israel nos próximos jogos. Tá? Eu não sei qual é a próxima partida de Israel agora. Vai pegar a Moldávia e depois pega a Áustria. 2 jogos onde Israel pode ter sim um bom desempenho. Tá? Tivemos a vitória da Grécia 2-0, sei que eu não consegui acompanhar. Suécia e Kosovo, eu estive dentro da goleada da Suécia, fribetado. Tá? Estive dentro também a favor da Suécia em alguns momentos aqui no primeiro tempo. Não estava dentro na hora do penal, mas estive dentro aqui em alguns momentos. Cheguei a comentar com vocês que no segundo tempo o Kosovo estava dando muito espaço para a Suécia e que poderia significar uma Suécia ampliando a vantagem caso ela forçasse um pouco, e acabou acontecendo. Tem que destacar aqui esse golaço do Isaac aos 62 minutos, foi realmente uma pintura. Dinamarca goleada realmente aqui foi uma coisa mais tranquila, né? A Dinamarca não sofreu nenhum gol ainda na competição, 26 gols em 7 jogos. Então já tínhamos falado da Suécia, falamos da Dinamarca. A Áustria também foi uma das seleções que eu tentei encontrar alguma coisa a favor, algum momento de back. E este gol aqui, o primeiro gol do Laimer, que eu acho que joga... Não, estou confundindo ele com o rapaz do Mönchengladbach. Esse gol eu consegui pegar da Áustria, tá? O segundo gol não, mas o primeiro gol da Áustria eu consegui. Eu não trabalhei a goleada da Áustria. Cacei o primeiro gol da Sérvia no primeiro tempo, com a mistake cheia. Não consegui encontrar. Na verdade, até os 20 minutos mais ou menos eu procurei esse gol.
Depois, no segundo tempo, eu reduzi drasticamente a stake e fui caçando de novo esse gol da Sérvia. Eu sabia que esse gol poderia acontecer. Luxemburgo quis vir para cima. A Sérvia tem uma seleção, para mim, uma das melhores seleções desse grupo, tá? Ofensivamente falando, a Sérvia é muito boa, mas eu comparo muito a Sérvia com o time do Dortmund. A Sérvia ataca muito bem, defende muito mal. Eles têm muita dificuldade na defesa, deram muito espaço para o Luxemburgo, mas acabou marcando com o Dusan Vlahovic, o atacante que eu sempre elogio, da Fiorentina. E eu consegui pegar esse gol, obviamente com uma mão muito reduzida, buscando situações de ataque, comprando lances de perigo da Sérvia. Tá? Também fiquei com uma moeda perdida na tentativa de buscar essa goleada que acabou não vindo. Tínhamos falado também da Suíça, esse back suíça aqui aos 45, do Zuber, ele acabou me escapando, tá? O que mais que a gente tinha comentado? A Polônia realmente goleou o San Marino, ela era totalmente esperado. A Albânia venceu a Hungria. E é isso. Aqui no Brasileirão, do que eu trabalhei, tá? Eu trabalhei apenas esse jogo aqui, ó, Atlético Mineiro e Ceará, onde eu consegui pegar este primeiro gol do Galo de pênalti, de pênalti tinha sido anulado, né? De contra-ataque do Hulk, o Galo fez uma pressão absurda, não tinha como ficar fora desse mercado aqui. O Galo foi dando sinal, se você ver aqui, ó, esse gráfico foi de forma crescente, ele foi aumentando cada vez mais, o sinal foi cada vez mais claro, e aí você poderia ter pego esse gol tanto em Lei Ceará, se você trabalha cotações mais altas, ou em back ao Galo. Eu peguei um pouco de cada lado, tá? E logo depois do gol fechei minha posição e fui entrar no limite aqui no final. Também esqueci de falar, trabalhei o limite no jogo da Sérvia. A mesma situação de Sérvia e Luxemburgo aconteceu em Galo e Ceará. O time perdedor, no caso, no momento, Ceará e Luxemburgo, indo para cima dando espaço. O limite da Sérvia não entrou, o do Galo entrou, então praticamente um 0-0, mas só para fazer o comparativo das duas situações. Falando sobre resultado do Brasileiro, o Flamengo não se complicou contra o Fortaleza. Um gol de cabeça do Pedro abriu o caminho. Em 7 minutos o Flamengo fez 3 gols. Dos 60 até os 67 já estava 3-0. Como está terminando aqui também, ó, Red Bull Bragantino e Palmeiras, um jogaço. Atlético Mineiro venceu e se isolou ainda mais na liderança. O Sport venceu o Corinthians, interrompeu essa boa sequência do Corinthians. O Juventude América 1-1. O Bahia venceu, importantíssima vitória do Bahia fora de casa. Eu tinha separado esse jogo para tentar trabalhar alguma coisa para gols, mas não consegui assistir. Vitória importantíssima. Tira o Bahia momentaneamente da zona de rebaixamento e dá uma respirada o time do Bahia depois daquela derrota para o Corinthians. Eu acho que o Fluminense ficou 0-0 com o Atlético Goianiense. Vamos voltar para o nosso planejamento desse dia 11, então. E antes disso, deixa eu comentar com vocês sobre a promoção. Para esse domingo, no jogo do Brasil contra a Colômbia, teremos uma odd de 25 para o Brasil vencer a partida contra a Colômbia. Se você não tem uma conta na Betfair e quer criar sua conta e aproveitar essa cotação de 25 para uma aposta máxima de R$10 ou $2, você pode usar o link aqui de baixo. E além disso, a Betfair está oferecendo para esse jogo do Brasil uma aposta gratuita de R$10 ou $2 também. E para participar você precisa logar nessa... Na verdade, para você achar essa página é muito fácil. A gente vai voltar aqui, ó. Você vai entrar na parte de esportes da Betfair, que é a casa de apostas da Betfair, não é o exchange. Vai ter um banner aqui em cima, ó, aposta grátis pré-jogo no criar aposta no jogo do Brasil com a Colômbia. Você clica nesse banner, clica nesse botão de quero aposta, não estou logado, e depois você vai ser direcionado para esse jogo do Brasil aqui, ó, eliminatórias da Copa América, né? Não é a Copa América, é eliminatória da Copa /América. Temos aqui Colômbia e Brasil e você vai utilizar essa opção aqui, ó, criar aposta. Você vai colocar mais de uma opção, né? Ou seja, você tem que colocar pelo menos 2 opções aqui, tipo, o Gabigol vai marcar, o Neymar que está de volta agora vai marcar e tudo mais, o Brasil vai vencer, enfim, você escolhe aqui e você marca lá para usar o bônus, para você conseguir utilizar esse bônus de R$10 de graça na faixa, beleza? Essa cotação de 25 aqui do Brasil, a odd é boa pra caramba, mas o Brasil não vem jogando bem, né? Mas a odd de 25, tem que ser dito. Vamos lá. Deixa eu deletar os eventos finalizados. Às 10 horas da manhã nós temos uma disputa de terceiro lugar da Nations League. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto muito de trabalhar assim
de forma pensada, tá? Se você pensar o que é mais importante para uma equipe, disputar uma final ou uma disputa de terceiro lugar, cara, é imensamente inferior a vontade, talvez, de um jogador de disputar a terceira colocação. Eu tenho um jogo em mente de terceiro lugar que foi muito bom, que foi Inglaterra e Bélgica. Na Copa do Mundo, a Inglaterra tinha saído para a Croácia e a Bélgica tinha sido eliminada pela França por 1-0. E foi um jogaço. Foi um jogaço. Acho que a Bélgica venceu, se eu não me engano, foi 3-1, 4-1, alguma coisa assim. Esse é um jogo de disputa de terceiro lugar que eu me lembro assim que foi muito bom. Mas não tenho outras tantas lembranças sobre isso. Tá? Então eu fico um pouco receoso de trabalhar esse jogo criando algum tipo de expectativa, né? Sabendo que a Itália perdeu aquela invencibilidade enorme de 37 jogos, que se tornou a maior invencibilidade das seleções, né? 37 jogos sem perder. E a Bélgica, mais uma vez, a geração belga chegou muito perto de disputar uma final importante, né? Eu posso chamar até esse torneio da UEFA já de um torneio importante. Portugal foi o primeiro campeão. E a Bélgica chegou a abrir 2-0 para cima da França para disputar essa final com a Espanha e tomou a virada no final. Acho que foi um banho de água fria nessa geração belga, que ainda tem para dar nessa Copa do Mundo do Qatar de 2022, que provavelmente eles vão estar por lá, e lideram com folga o seu grupo. Mas me bateu uma sensação de desânimo nessa galera, né? Tem muito jogador bom ali, principalmente o Lukaku, De Bruyne, e me bateu uma sensação de fim de ciclo. Eu acho que ainda tem 2022, mas daí para frente é complicado. Eu dei uma olhada na seleção sub-21 da Bélgica trabalhando nesses jogos. Teve um jogo contra, se eu não me engano, foi o Cazaquistão. Tem uma galera boa vindo aí. Quem sabe? Quem sabe? Eu acho que a Bélgica merecia esse título, pelo menos. Cheguei até a comentar isso, né? Eu acho que poderia ser um título de consolação pelo aquele terceiro lugar na Copa do Mundo e tal. Mas infelizmente a Bélgica não conseguiu. A gente tem um favoritismo da Itália por jogar em casa. Esse jogo, se eu não me engano, é em Turim, no estádio da Juventus. Então a Itália provavelmente vai ter sim o apoio da torcida. É difícil não pensar nesse jogo para gols, por ser as duas equipes. A gente tem um time italiano se destacando muito bem na parte ofensiva, com Chiesa e tudo mais. Mas também não dá para pensar no outro ponto, na outra análise, que é uma disputa de terceiro lugar ter um pouco menos de vontade. Tá? Então eu vou trazer esse jogo aqui para o live, não vou trazer esse jogo para gols, vou trabalhar alguma coisa relacionada a movimentações. Eu não consegui fazer Bélgica e França, estava sem internet, mas Itália e Espanha foi muito bom para mim. Eu trabalhei muito bem o match odds naquele jogo, consegui pegar um gol e uma correção pós-expulsão que me pagou extremamente bem. Então eu venho com essa expectativa de tentar trabalhar mercado aqui. O que é mercado? Movimentações de mercado, correção inicial, expectativa e realidade, ou, obviamente, superioridade ao longo da partida. Eu gosto muito de explorar isso no match odds, tá bom? Às 15h45, aí sim, aqui a gente não pode falar que não tem motivação, que é uma final. Obviamente, são seleções campeãs do mundo, que já disputaram diversas vezes finais, mas acho que uma final a mais não é de todo mal. Do que eu acompanhei da Espanha contra a Itália, eu vi que a Espanha no banco, eu acho que continua a mesma galera. A Espanha levou um banco muito renovado, tá? Obviamente a Espanha tem peças novas que são muito boas, a canteira do Barcelona, do Real Madrid e tudo mais, mas eu senti, olhando para o banco da Espanha, uma seleção mais fraca no banco, tá? A Espanha fez até um bom papel na Euro, se eu não me engano eles foram eliminados pela Itália na prorrogação, ou nos penais. Se for nos penais, o Morata tinha perdido o pênalti, e a França saiu também na Euro precocemente para a equipe da Suíça. Defesa do Sommer para cima do pênalti do Mbappé. Eu consigo ver hoje a seleção francesa mais forte em relação ao elenco, mas em organização tática, eu acho que a Espanha é mais favorita. Tá? A Espanha toca melhor a bola, a Espanha tem uma marcação, pressão que me agrada muito, coisa que a França não tem, mas que eu acho que a França poderia ter. Já critiquei a França aqui contra a Bélgica, dizendo que a França deixa muito o adversário jogar,
prefere jogar no erro do adversário. Foi assim, os gols da França em cima da Bélgica foi praticamente todos assim, né? Jogando em cima do erro da Bélgica, chamando a Bélgica para cima, a Bélgica se sentiu confiante, foi para cima e começou a tomar gol. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que a França vai acabar chamando a Espanha para cima, dando a posse de bola para a França, dando a posse de bola para a Espanha, até porque a Espanha gosta de jogar com esse estilo. A Espanha vai tentar marcar pressão no campo do adversário, dificultar a saída de bola, mas as escapadas da França, com o Mbappé, com o Benzema, com o Griezmann, com o Pogba no meio, as escapadas da pressão da Espanha vão gerar muito perigo para a seleção espanhola, tá? Então, eu pego um exemplo do último jogo que eu vi, que foi Itália e Espanha. A Itália começou fazendo uma marcação-pressão, dificultando muito a vida da Espanha, colocando a Espanha em lei. A Espanha segurou, tocou a bola, foi empurrando a Itália para trás, não deixou a Itália contra-atacar e ganhou o jogo. Se a Espanha conseguir neutralizar os contra-ataques da França, a chance da Espanha ser campeã é grande. Se a Espanha não conseguir neutralizar os contra-ataques da França, para mim a França é campeã, tá? Porque a França vai dar essa bola para a Espanha, vai deixar a Espanha jogar, vai chamar a Espanha para cima e com certeza vai ter os espaços para contra-atacar. Acho que esse jogo pode ser para gols, tá? Pode ser para gols, sim. Mas com essa cotação bem parelha, eu também procuraria alguma coisa aqui no Match Odds. Para os meus métodos, tá? Mas vou colocar aqui no mercado de gols também. Temos Brasileirão às 11 da manhã, Internacional Chapecoense. O Internacional vinha numa sequência muito boa antes de enfrentar o Galo, né? Vinha numa fase muito, muito boa. Daí perdeu para o Atlético Mineiro, jogou muito mal contra o Ceará, na minha opinião. Dentro de casa não é mais aquele time tão forte, pelo menos nesse Brasileirão não está sendo, 4 vitórias apenas em 10 jogos. A Chape fora de casa, a gente já sabe a situação da Chape, né? A Chape está ali de passagem, não vai conseguir se livrar do rebaixamento. E essa cotação de 1,50 ela reflete mais o adversário do que propriamente o Inter. Eu sei, o Inter tem um time organizado, mas tem alguns desfalques. Eu consigo enxergar esse favoritismo do time do Inter, mas com 1,50 eu prefiro inicialmente me manter de fora, tá? Se o Inter me der um padrão parecido com o padrão que o Galo me deu hoje contra o Ceará, eu trabalharia no back internacional. Mas para isso eu preciso de uma Chapecoense não contra-atacando. Porque de todos os jogos que eu assisti da Chape, dentro e fora de casa, a Chapecoense se fecha, busca os espaços e tenta jogar em transição, tá bom? E temos a briga dos desesperados aqui, com um confronto extremamente parelho entre Santos e Grêmio. O Santos desceu agora para a zona de rebaixamento, 18º, e o Grêmio, com a vitória do Bahia, caiu mais uma posição. O Grêmio que vem de um empate contra o time do Cuiabá, e o Santos que empatou com o São Paulo também. Costuma ser um confronto com bastante gols, né? Ó, nos últimos 6 dos 7 confrontos foram mais de 2.000 gols. O Santos tem uma espécie aqui de um tabu, né, de não perder para o Grêmio nos últimos 5 jogos, porém toma gol nos últimos 7, o Grêmio toma gol nos últimos 5, né, então costuma ser um jogo bom para gols. O Santos não vence há 11 partidas. Eu acho que essa questão de estatística do Santos não vencer 11 partidas não credenciaria o Grêmio a ser favorito, porque a situação dos dois é muito complicada. Acho que a permanência do Filipão no Grêmio ela é contestada, ela pode ser contestada, talvez não dure tanto tempo assim, né? O Grêmio tem que se mexer. Dos 2 últimos jogos que eu vi do Grêmio, contra o Cuiabá e contra o Sport, na necessidade, na ânsia pelo gol, muito cruzamento na área, muita coisa sem muito sentido, que faz com que o Grêmio, na minha opinião, fique até muito mais ameaçado do que ele já está, tá? Então, eu tenho tendência de, nessas situações de times com um desespero um pouco maior, buscar o mercado de gols, né? Porque há muita exposição, muito erro, muito nervosismo. Então eu vou repetir a mesma coisa aqui de Espanha e França. Também não descarto a possibilidade de trabalhar no Match Odds, porque como a gente tem um jogo muito parelho, o mercado não se decidiu. Quando ele se decidir, ele vai movimentar até, às vezes, com uma força um pouco maior, mas não descarto também trabalhar o mercado de gols devido ao desespero das duas equipes.
Tá? E para a gente fechar, vamos falar de eliminatórias. Temos uma Bolívia jogando em casa contra o Peru. É um jogo parelho, mas a gente sabe que a seleção peruana é melhor do que a boliviana. A seleção peruana vem de vitória para cima do Chile e a seleção peruana tem chance, sim, de ainda brigar por uma vaga. São 3 pontos de diferença para a Colômbia, que enfrenta o Brasil. Né? Então, se a Colômbia perde e o Peru ganha, a gente tem a seleção peruana praticamente assumindo ali a 5ª colocação e ainda dá. Né? Mas, o que a gente tem que levar em consideração? A Bolívia, ela não é tão fraca dentro de casa por conta da altitude. Eu sei, a seleção peruana está acostumada a jogar na altitude, mas a altitude boliviana costuma ser um pouco mais complicada. Tá? Mas se tiver que levar em consideração as altitudes, deve ser muito mais difícil para a Argentina, para o Brasil, para o Uruguai jogar contra a Bolívia do que propriamente o Peru, porque ali também tem essa situação da altitude e os jogadores minimamente estão um pouco acostumados. Tá? Dito isso, acredito que essa cotação da Bolívia poderia estar um pouquinho mais alta. Eu entendo que a Bolívia em casa pode causar alguma dificuldade em cima da altitude, mas se você olhar aqui, ó, só um dos 4 jogos a Bolívia venceu em casa, mas a seleção peruana não é tão boa assim fora, só venceu um também fora de casa. Mas eu acredito que essa cotação da Bolívia aqui tem campo também para movimentar. Tá? Venezuela e Equador. A seleção da Venezuela vem de 4 derrotas seguidas, inclusive essa agora de virada para o Brasil. Teve desfalque? Teve, mas é uma seleção que leva um salseiro danada com o Soteldo. O Soteldo realmente faz uma diferença muito grande nesse time, mas é um time fraco, desorganizado. Né? O Equador, 3º lugar. As últimas partidas do Equador goleou a seleção da Bolívia por 3-0, perdeu de 1-0 para o Uruguai, num jogo até que jogou bem, 0-0 com o Chile, 2-0 no Paraguai. O Equador tem condição de ganhar dessa Venezuela, sim. Viu? Se eu der uma olhada nos últimos confrontos, ambas marcam nos últimos 5 dos 6. A Venezuela não perde para o Equador nos últimos 3 jogos, aqui também pode ser interessante. E o Equador não perde nos últimos 7, ou seja, provavelmente nos últimos confrontos entre os dois tivemos empates, exatamente. Ó. 2-2 na Copa América, esse jogo foi muito bom, deu uma alavancagem incrível, o Equador ganhava de 2-0. Aí amistoso 2-1-1, 3-0, 3-1, 1-1, 2-0. Não sei se chega a ser um jogo muito bom para gols. Vou passar esse aqui. Colômbia e Brasil, acho que é um jogo para match odds. Podemos ter troca de superioridade aqui e, obviamente, explorar alguma coisa no Leia a pior equipe em campo. Não confio no Brasil para trabalhar em back, Brasil, né? Do jeito que eles estão jogando, não, apesar de ter a volta do Neymar. A Colômbia está aqui com o Brasil. A gente teve um jogo na Copa América, para quem não se lembra. Eu não lembro se foi mata-mata já, mas que houve uma situação de gol, acho que foi do Firmino, que a bola tinha batido no Nestor Pitana, que era o juiz, e a Colômbia queria a bola ao chão, o Pitana deixou correr, o Brasil fez o gol, e aí foi uma confusão danada. A Colômbia tinha saído na frente, né, com um gol acho que foi de vôlei, de bicicleta do Luiz, aquele Luiz Dias que joga no Porto, e aí o Brasil conseguiu empatar com esse gol do Firmino, e acho que virou com o gol do Casimiro no último lance, de cabeça, de escanteio, batido pelo Neymar. Eu posso estar confundindo, mas aí houve muita provocação, né? Então, cara, eu acho que esse jogo pode ter mais gols do que a gente imagina. Tá? O Brasil não perde para a Colômbia 5 jogos, o Brasil é o líder das eliminatórias, 9 jogos, 9 vitórias, só tomou 3 gols, mas podemos ter um jogo para gols aqui, pelo menos uns 3 golzinhos. Eu vou ficar de olho nisso também. Colômbia e Brasil. Argentina e Uruguai. Aqui um confronto duríssimo. Não acredito nessa cotação tão baixa da Argentina. A defesa do Uruguai é... Assim, precisamos ter cuidado na hora de elogiar a defesa do Uruguai, porque o Uruguai ele é um time que se defende muito bem quando ele está proposto a defender, e é um time que deixa muito espaço quando ele está só preocupado em atacar. Se você pegar o último jogo do Uruguai, que foi 0-0 contra a Colômbia. O Uruguai em casa pressionado, precisando ir para cima, não pressionar de resultado, mas a torcida fazendo pressão. O Uruguai deu muito espaço para a Colômbia, né? Teve situações de gol, mas deu muito espaço para a Colômbia.
Mas quando o Uruguai quer fechar e jogar no contra-ataque, que eu acho que pode ser esse jogo contra a Argentina, principalmente fora de casa, né? Porque o Uruguai, na minha opinião, ele quer manutenção de resultado, né? O Uruguai não quer perder esse jogo. Ele sabe que não precisa ficar em segundo ou em terceiro, desde que ele fique em quarto está ótimo. Então eu acho que o Uruguai vai para esse jogo para tentar não perder. Se ele fizer um jogo defensivo contra a Argentina, ele pode dificultar muito a vida da Argentina, mas aí tem aquela coisa. O Uruguai defende bem quando vai para esse tipo de jogo, sim, mas se você der a bola para a Argentina o tempo todo e não brigar pela segunda bola, você vai acabar uma hora tomando um chute fora da área do Messi, uma falta na entrada da área, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então é preciso ver como é que o Uruguai vai se comportar, mas eu acredito que a Argentina aqui vai ter mais dificuldade do que o mercado está dizendo. Então para mim a Argentina é o primeiro time aqui que pode se complicar. Vou colocar aqui também a Bolívia pela cotação baixa que eu tinha comentado. Quem mais? O Inter não, porque a Chapecoense realmente não está tão boa assim. E por último, para fechar, Chile e Paraguai. O Paraguai vem empate 0-0 com a Argentina. Eu fiz esse jogo, cacei gol aqui, não consegui encontrar. Tinha vencido a Venezuela e empatou com a Colômbia. O Chile perdeu para o Peru, perdeu para a Colômbia, empatou com o Equador, perdeu para o Brasil. Cara, o Chile não vence há 7 jogos, né? E a gente tem uma cotação do Chile de favorito em casa. Então o Chile para mim aqui é mais uma equipe que pode se complicar. E a gente pode sim ter uma correção de odd no Chile com essa cotação de 2. Tá? Para a Argentina é mais difícil ter essa correção de odd, fazendo esse comparativo, porque pode ser que o Uruguai venha para se defender e jogue nos contra-ataques. Com isso a gente tem a Argentina com pleno domínio da bola e com isso o mercado vai ter mais confiança e não vai corrigir a Argentina. Provável, isso aqui é uma criação de cenário. O Chile, se o Paraguai quiser fazer um jogo de trocação, quando o mercado entender que o Chile tem a mesma probabilidade de vitória do Paraguai por conta dessa trocação, se isso de fato acontecer, o mercado obviamente tem que balancear e subir um pouco a saúde do Chile. Isso é só uma criação de cenário para eu saber como é que eu vou trabalhar nesse dia 10, tá bom? Então eu falei sobre o bônus da Betfair, não esquece de utilizar esses R$10 de aposta gratuita, né, porque ele caduca, ele não fica disponível, então se você não utilizar nesse jogo do Brasil com a Colômbia, ele vai ser perdido, então utilize esse bônus, é válido para todo mundo, beleza? E se você está chegando agora, tem uma cotação, uma super cotação de 25 para o jogo do Brasil. Pessoal, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no meu Telegram, no Leitura, ou amanhã à noite para a gente falar sobre os próximos jogos. Obrigado pela companhia, um grande abraço a todos e até a próxima.